Para montar o seu PC, você tem que começar escolhendo por alguma coisa. E aí, quando você vai escolher primeiro o processador, isso ajuda na escolha da memória RAM também. Você vai decidir qual memória RAM você vai usar. E hoje existem algumas opções no mercado que te possibilitam ir de DDR4 ou DDR5. E no momento onde memória talvez não seja a coisa mais barata que você vai colocar no seu setup, é sempre bom você ter algumas alternativas. Eu escolhi dois processadores aqui que podem te dar essas alternativas para você escolher entre uma memória mais barata ou mais cara, ou uma memória mais antiga, mais nova, uma plataforma diferente. Eu tô aqui com o i5 14600K, um processador que era bem esquecido pela galera e agora tá com excelente custo-benefício, ou pelo menos começou a aparecer com excelente custo-benefício, e o Ryzen 5 5500X3D, que é provavelmente um dos melhores custo-benefícios que tem para a plataforma M4. Eu tenho um processador que suporta DDR4 e DDR5 e um processador que suporta só DDR4. Qual dos dois será que é a melhor escolha? Eu resolvi testar os dois aqui, comparar, para saber se vale a pena ainda você montar uma plataforma Intel. Será que compensa ir numa LGA 1700 ou compensa você montar com o Ryzen 5 5500X3D? E se você já tá na plataforma M4, compensa fazer o upgrade ou compensa já ir para a plataforma Intel que tem o DDR5 para quem sabe um upgrade futuro? E é curioso porque no lançamento do i5 14600K, o 5500X3D nem existia. Pois é, a gente já tinha o 5800X3D, mas o 5500X3D não existia. E o 14600K provavelmente nem entrava aí dentro da sua pesquisa. Isso porque ele custava muito mais caro. Nos últimos tempos ele tem caído bastante de preço e tem aparecido mais na margem de um Ryzen 5700X, de um 5600 às vezes, e também do 5500X3D. É claro que dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, o preço pode estar diferente. Mas eles ainda devem estar disputando ali. É claro que o 5700X3D também seria um processador bem interessante para comparar com ele se ele ainda existisse no mercado e tivesse mais ou menos no mesmo preço, coisa que mesmo que ele existisse ele também não estaria, e mesmo o 5800X3D. Existem outras alternativas se você está procurando, por exemplo, montar com a M5, mas não é isso que eu quero abordar aqui. Eu quero aproveitar justamente para explorar essas duas plataformas, porque esse aqui, apesar de ser um teste de processadores, a gente vai explorar também a questão da memória, porque a gente tem aqui um processador que só trabalha com DDR4, que é o 5500X3D na plataforma AM4, contra o 14600K ou o KF, que são basicamente o mesmo processador, mas o KF ele não tem gráfico integrado, já vou explicar para vocês, mas o 14600K ou o KF eles trabalham com memória DDR4 ou DDR5, ele não trabalha com ambas ao mesmo tempo, ou seja, você não consegue misturar as mesmas memórias, por mais que algumas fabricantes já tenham tentado fazer essas placas-mãe com slots DDR4 ou DDR5, você precisa escolher ou DDR4 ou DDR5. E essa, na verdade, acaba sendo uma vantagem interessante pro 14600K, porque ele consegue brigar tanto na questão de uma build com memórias DDR4, quanto para uma opção entre o DDR4 e o DDR5. Como assim entre o DDR4 e o DDR5? É porque o 14600K, o KF, ele tem um pouco de dificuldade de disputar com processadores Ryzen 7000 justamente por conta da sua plataforma. A plataforma LGA 1700, ela teve a sua vida útil encerrada na 14ª geração, enquanto que o M5 ele ainda deve receber suporte para outras gerações. Pro M4 a mesma coisa, ele já teve o seu suporte encerrado. Tecnicamente a AMD não deveria lançar mais processadores para eles, mas felizmente eles continuam lançando, então talvez enquanto você está assistindo esse vídeo tenha saído mais algum outro modelo de processador para M4, que parece ser eterno. Mas a AMD continuou lançando processadores para M4 porque ela era alternativa para quem queria memórias mais baratas na época ou para quem estava fazendo upgrade. Então o 5500X3 ele acaba sendo uma opção para quem vai montar setup, sim, ainda é uma opção para quem vai montar setup, e ele acaba sendo uma opção para quem vai fazer upgrade. Então se você está num processador mais antigo, a M4, né, um processador mais fraco, ele pode ser o último upgrade que você vai fazer, porque não vai ter muita alternativa. O 5800X3D já desapareceu do mercado, o 5700X3D já desapareceu do mercado, e o 5500X3D seria o melhor custo-benefício para jogos. Pela performance que ele entrega, ele consegue entregar mais performance do que um 5700X, por exemplo, que tem 8 cores e 16 threads. Ele só tem 6 cores e 12 threads, eu digo só porque o 14600K ou KF tem uma configuração meio bizarra, de 14 cores e 20 threads. É só, como assim 14 cores e 20 threads? É porque eles têm os núcleos de eficiência e os núcleos de performance. São 6 núcleos de performance, e aí nos núcleos de performance a gente tem o hyperthreading,
clocking, que é aquele 6 cores, 12 threads, e adicionalmente a isso a gente também tem os núcleos de eficiência. São 8 núcleos de eficiência, o que vocês vão ver que é bem interessante. Tem muita gente que acha que, para ficar bom você tem que desativar os núcleos de eficiência, mas não é assim. Na verdade, com o sistema operacional mais recente, com o Windows 11, né, com as atualizações que vieram nos sistemas mais recentes da Microsoft, esses núcleos são bem utilizados até mesmo para jogos, mas é claro que ele acabou se tornando uma opção interessante por ter uma quantidade de cores e threads superior a um 5500X3D, um 5600, 5500, enfim, e aí vem a tal da longevidade, tem que pensar na longevidade, afinal os consoles têm mais núcleos, tem 8 cores e 16 threads, como é que vai ficar no futuro? Pois é. Em relação a configurações, a gente tem algumas diferenças importantes aqui. O ponto forte do 5500X3D é o seu empilhamento de cache 3D, o 3D V-Cache. Esse X3D que tá aqui, na verdade não tá aqui porque a gente até hoje não tem a caixa do 5500X3D. Então, imagine que essa é a caixa do 5500X3D. E o que ele tem de diferencial é justamente o empilhamento de cache. Então, a quantidade absurda que ele tem de cache, 96 MB de cache, é o que ajuda nos games a performar mais do que as suas contrapartes que não têm empilhamento de cache. Por outro lado, ele perde ali o clock mais alto. Então ele só tem um clock boost aqui de 4 GHz, o que é pouco se você considerar que a gente tem processadores de 5.3 GHz, como no caso da Intel. O clock base do processador da Intel não é tão alto assim, 3.5 GHz, mas o da AMD também não é tão alto, que é 3 GHz. Isso aqui é para os núcleos de performance. Os núcleos de eficiência, na verdade, eles estão rodando com um clock um pouco mais baixo. O boost máximo dos núcleos de eficiência é 4 GHz, mas vocês vão ver que é suficiente porque o processador ele trabalha num formato híbrido. Então o ponto forte da Intel está justamente nos núcleos de performance, terem clocks mais altos, ter um IPC mais elevado e ter uma contagem de cores e threads mais alta. No caso da AMD é o empilhamento de cache 3D. Mas a dúvida é qual deles é melhor para você. No fim das contas, você quer descobrir qual que vai entregar melhor performance, o melhor custo-benefício para você. Eu testei esses dois processadores aqui em jogos com RTX 5090, ou seja, sem nenhuma limitação por parte de GPU, para ver o que os CPUs conseguem entregar. É claro que depois eu vou mostrar no futuro alguns cenários onde a GPU, a limitação, eu vou falar um pouco sobre isso no final, porque afinal de contas você não vai estar com uma RTX 5090 no seu sistema. Mas a gente comparou aqui em jogos e em aplicações profissionais para mostrar para vocês como é que é a performance geral do processador, mas focando mais em jogos e em games também. Do lado da Intel, nós utilizamos a plataforma Z790, 32 GB DDR5, 6000 megatransfers por segundo. Do lado da AMD, nós utilizamos uma X570 AM4 com 32 GB DDR4, 3600 megatransfers. É importante vocês notarem que nós estamos testando DDR4 contra DDR5, apesar de também ser possível rodar DDR4 com 14600K. Entendeu? A ideia aqui é a gente dar o melhor cenário possível para ambas as plataformas, tá? Tanto que nós estamos rodando aqui com o DDR4 3600 e não 3200, que seria o recomendado para esse processador. Para refrigerar os dois processadores, nós utilizamos o mesmo water cooler, um H150i da Corsair de 360mm. Para armazenamento, o MP600 de 4 TB da Corsair, e a fonte é uma fonte HX1500i também da Corsair. A placa de vídeo utilizada é uma RTX 5090 Founders Edition, é a mesma configuração para as duas bancadas, com exceção das diferenças inerentes às plataformas. E eu quero começar aqui com um teste de produtividade. A gente vai começar com o Blender, que é um software para renderização. Aqui o 14600K terminou em 1 minuto e 46 contra 3 minutos e 58 do 5500X3D. Então já fica bem claro que a quantidade de cores e threads aqui ajuda e ajuda bastante, mas não é só isso, é o clock e o IPC. E para entregar essa performance, o 14600K, o sistema como um todo aqui, consumiu 305 watts, contra 190 watts do 5500X3D, é 60% mais. Então, o cavalo anda, cavalo bebe, né? Testando agora no Cinebench R24, que também é um software de renderização, mas aqui a gente consegue testar a performance deles por pontuação, e no multithread aqui o 14600K fez 1368 pontos contra 631, o que de novo faz sentido pela quantidade de cores e threads, é uma diferença de 117%. O consumo como um todo aqui na plataforma da Intel foi de 305 watts contra 195 watts na plataforma da AMD, uma diferença de 56%. Ainda no Cinebench R24, mas agora no single, 14600K fez 121 pontos contra 88 do 5500X3D. Aqui fica bem claro, né, a diferença do single thread e o que tem de IPC de uma 14ª geração para um Ryzen 5000, né? A diferença foi de 38% no single. A diferença de consumo aqui no single foi 145 watts no 14600K e 130 no 5500X3D, lembrando que é a plataforma como um todo, mas esse daqui é basicamente um teste que vai usar mais o CPU. A diferença foi só de 12%. Em relação a isso, dá para dizer que é mais eficiente o processador pelo que ele entrega de single e pelo tanto que ele consome em single. Agora começando nos jogos aqui, Alan Wake 2 rodando com o preset baixo, o 14600K fez 139 de média e 102 de mínimo, com
contra o 5500X3D, que fez 140 de média e 95 de mínima. Então os dois processadores entregaram basicamente a mesma performance, mas tecnicamente o 14600K ele tem uma mínima melhor do que o 5500X3D. Lembrando que a gente tá aqui os dois rodando com uma 5090 num preset baixo, ou seja, é só pra ver quanto que eles conseguem empurrar de FPS mesmo, e claro, quando você sobe a qualidade gráfica, isso também pesa nos processadores, mas eles têm poder de processamento de sobra pra poder empurrar aqui. CS2 rodando num preset médio, o 14600K fez 516 de média e 192 de mínima, e o 5500X3D fez média de 585 e mínima de 208. Então o 14600K ele saiu pior do que o 5500X3D, ambos tiveram uma boa performance no jogo, não dá pra dizer que 500 FPS é ruim, mas o 5500X3D ele teve ali uns 12% a mais na média e uns 8% a mais na mínima. Eu não sei dizer se você vai conseguir sentir essa diferença de fato, mas o 5500X3D é melhor. É que aqui no caso nas mínimas, que é onde costuma se sentir mais, não é tão grande assim a diferença, não chega nem a 10%. Cyberpunk 2077 rodando no preset médio, sem Ray Tracing, sem nada, 14600K conseguiu entregar uma média de 163 e mínima de 115, contra o 5500X3D que entregou uma média de 191 e mínima de 138. É curioso, né? Um jogo AAA super pesado e o processador da Intel não vai tão bem assim. Quer dizer, ele vai bem, né? Porque não dá pra dizer que 163 de média e 115 de mínima é ruim. E de novo, aqui se você for aumentar a qualidade gráfica até o ponto de começar a pesar bastante nos CPUs, né? Alguns efeitos, a diferença ainda deve se manter, porque o 5500X3D ele ainda tem um pouco mais de suco para entregar do que o 14600K, mas ambos conseguem entregar uma boa performance no jogo. É que o 5500X3D ele era uns 15% melhor na média. Elder Scrolls 4 Oblivion, aqui o Remastered, esqueci do Remastered. 14600K fez uma média de 132 e mínima de 99, e o 5500X3D média de 115 e mínima de 85. Lembrando que tá rodando no preset médio, e mesmo assim o 14600K conseguiu empurrar bem. Esse é um jogo bem pesado, e apesar dos dois processadores entregarem uma boa performance, o 14600K é quem fica ali 15% à frente. Fortnite, acho que dá pra dizer que é um jogo competitivo. No Fortnite, o 14600K entregou mais performance, 348 de média, 289 de mínima, contra 325 de média e 264 de mínima. A diferença foi só de 7% na média e 9% na mínima, de novo, menos de 10%. Eu não sei quão pro player você é pra perceber qual dos dois processadores tá rodando o jogo. Então dá pra dizer que foi bem próximo, mas tecnicamente 14600K sai melhor aqui. Horizon Forbidden West é um port pra console aí, aliás, um port do console, né? E o 14600K ficou na frente, média de 169 e mínima de 113, contra uma média de 144 e mínima de 98. A diferença aí foi de 17% em favor do 14600K na média e 15% na mínima. Indiana Jones and the Great Circle, aqui é um jogo bem pesado mesmo no preset médio, mas os dois processadores conseguiram empurrar bem, tá sem Ray Tracing, sem nada. 14600K fez média de 259 e mínima de 205, e o 5500X3D média de 246 e mínima de 194. É interessante porque esse jogo aqui ele é mais GPU bound, ele não pesa tanto assim no CPU, então a gente consegue ver aí que mesmo quando você tem um cenário que sobra bastante CPU, ainda dá pra encontrar diferença entre eles. E a diferença foi de 5% em favor do 14600K na média e 6% na mínima, que de novo, você não vai perceber. Starfield rodando no médio. E olha que curioso, o 14600K conseguiu empurrar a média de 114 e mínima de 94, contra uma média de 102 e mínima de 82 do 5500X3D. E é um jogo que, vou falar pra você, usa bem processador. Aqui, acho que fez diferença ali, né? Tanto o single quanto o multi do 14600K, ele conseguiu se sair melhor. O empilhamento de cache 3D aqui não venceu. E aí, 13% em favor do 14600K na média e 15% na mínima. Star Wars Outlaws, esse é um jogo interessante porque mesmo o 5500X3D, ele não consegue segurar uma mínima de 60 FPS. A gente já viu isso em vários casos, aqui não foi diferente. O 14600K conseguiu. Ele fez média de 110 e mínima de 79, enquanto que o 5500X3D fez média de 85 e mínima de 56. E aqui vale uma pausa pra gente dar uma observada em motores gráficos, né, que tenham similaridade com o Star Wars Outlaws. Lembrando que ele é um jogo de nova geração, ele é um jogo bem pesado. Esses jogos podem pesar mais nesses processadores. Pode ser tanto por IPC, pode ser por várias características, mas o 14600K se saiu melhor. Então pode talvez ser um indicativo de jogos mais... A gente viu algum porte de console se saindo melhor e tudo mais, né? A diferença foi bem grande, 29% na média, 41% na mínima. The Last of Us Part 2, aqui o 14600K dá uma massacrada, 180 na média, 133 na mínima, rodando no preset médio, e o 5500X3D média de 126 e mínima de 98. De novo, é uma boa performance para os dois processadores, claro que a gente tá rodando no médio, conforme você vai comendo mais performance, vai chegando mais perto dos 60 FPS, mas o 14600K tem mais fôlego para entregar performance, 43% na média, 36% na mínima. E aqui a gente tem o resumo, né, com a média dos 10 testes que nós fizemos aqui nos dois processadores, e olha que curioso, apesar da gente ter visto alguns momentos ali em que um processador vai melhor do que o outro, né, às vezes uma diferença bem grande, essas diferenças grandes para um lado e para o outro acabam equilibrando a disputa, e os dois processadores entregam quase a mesma performance. O 14600K fica ali na média de uns 213 mínima de 142, e o 5500X3D média de 206 e mínima de 132. A diferença de só 3% na média, mais em favor do 14600
14600K e 8% na mínima em favor do 14600K. Se a gente falar de consumo, obviamente o sistema com 14600K ele teve um consumo maior, 505 watts o consumo do sistema como um todo contra 407 do 5500X3D, uma diferença de 24% de consumo. E em relação à temperatura, com o mesmo water cooler, né, o 14600K ele dissipou mais, ele esquentou mais 78 graus, ele chegou a bater ali contra 62 graus ali rodando o Cyberpunk 2077, então é um processador mais quente. Mas em relação à performance, né, voltando aqui à média, porque eu tenho certeza que você ficou em dúvida e falou assim, e agora? Qual dos dois que eu vou escolher? E é aí que a gente chega num ponto interessante, porque aqui os testes eles foram feitos com o DDR5 e a gente já viu vários cenários aí, por exemplo, o Hardware Unboxed já testou e a gente viu que existe ganho, né, você saindo do DDR4 para DDR5, mas claro que depende de configurações, qual que é o clock que você está saindo do DDR4 para DDR5, configuração da memória, latência e tudo mais. E considerando um cenário onde você pode pegar uma DDR5 barata contra uma DDR4 barata, né, a gente vai ficar no mesmo cenário de pegar uma DDR4 cara e uma DDR5 cara, porque a diferença entre elas vai acabar sendo grande do mesmo jeito. O ponto é que você consegue rodar com DDR4 aqui, e mesmo que você vá perder um pouco dessa performance, vamos supor que na verdade ao invés de ganhar aqui por 3%, você vai perder por 10%. Nossa, 10% menos performance do que o 5500X3D. E nos cenários que ele ganhou por uma diferença muito grande, agora ele não vai ganhar por uma diferença tão grande assim, nas diferenças que ele empatou, ele vai perder e por aí vai. No pior cenário possível para o 14600K ou no KF, eles ainda são excelentes processadores. Justamente por você ter essa flexibilidade. No momento de você comprar, né, qualquer uma das duas plataformas, você vai estar na transição entre DDR4 e DDR5. E isso é importante, porque em tese o DDR4 começa a ficar mais caro do que o DDR5. Em tese, eles devem se igualar em preço. E aí não compensa mais você montar uma plataforma DDR4, sabendo que você tem uma plataforma DDR5 pelo mesmo preço ou por um preço muito próximo. Isso porque, ainda que você não vá fazer nenhum upgrade, que você vai ficar com 14600K e KF pro resto da vida útil da sua plataforma, você ainda vai manter as memórias DDR5 quando você for fazer upgrade. E a gente tá descobrindo que cada vez mais manter as memórias DDR5 parece ser uma coisa boa, pelas oscilações de preço. É claro que, se você for colocar na ponta do lápis, a plataforma a M4 pode ficar mais barata. Bom lembrar que você pode simplesmente pegar uma placa-mãe mais antiga e fazer upgrade para um 5500X3D, mas aqui do lado da Intel não é muito diferente. Se você tiver, por exemplo, com um 12400F, com uma boa placa-mãe, não dá para você colocar numa H610 da mais baratinha, mas se você tiver com uma boa H610 ou com uma B660 que seja, você consegue fazer upgrade para um 14600K ou um 14600KF. O que você precisa prestar atenção é o seguinte: se você vai usar para produtividade, como eu mostrei aqui, uma situação onde o 14600KF é imensamente superior ao 5500X3D, aí sim é indicado você colocar uma placa-mãe com uma boa construção. Aí uma H610 talvez não seja exatamente a que eu indicaria para você, mas uma B660 com uma boa construção, com bons dissipadores, com uma boa alimentação, já deve ser suficiente para você trabalhar com esse processador, e esse eu acho que é um ponto importante. O 5500X3D ele continua sendo uma excelente opção para quem está em AM4 ou para quem pretende fazer um upgrade nessa plataforma. Inclusive ele pode ser um upgrade até para processadores com mais cores e mais threads, porque eu já mostrei para vocês em vários testes que ele acaba se saindo melhor, pelo menos em jogos. Agora, se você vai montar uma plataforma para trabalhar e jogar, e trabalhar eu tô falando realmente com renderização 3D, não para ficar mandando e-mail, porque mandando e-mail o 5500X3D também faz. Se você precisa para uma renderização 3D ou para qualquer coisa que vá tirar proveito dos cores e threads, o 14600K e o KF, eles são excelentes custo-benefício. Eu diria que no momento é imbatível. Não dá para comparar um 5700X ou nada do tipo, porque ele acaba sendo uma alternativa muito melhor. E claro, ele só apareceu como uma boa alternativa por conta do preço, então é importante a gente frisar que isso vai depender do preço. O 14600K, o KF, eles são excelentes processadores porque eles estão num bom preço. Se eles subirem muito, desigualar, aí já não vale mais a pena, e aí talvez valha a pena você considerar até, sei lá, um 7500F, um 7600, um 8400F, que seja, para você já ir para DDR5 com a M5, que pelo menos você vai poder manter a plataforma por várias gerações. Dentro da plataforma LGA 1700, você ainda consegue fazer upgrade. Acima dele tem o 14700K e o 14900K, que são bons processadores. Para jogos você não vai ter tanta vantagem assim, mas se você for usar para trabalho, você ainda tem uma margem para subir. Mas tenha em mente que você vai ter um processador que vai esquentar mais, que vai consumir mais, não é o fim do mundo. Com o mesmo water cooler que você vai colocar, por exemplo, até mesmo um de 240 já vai dar conta dele, ou um bom air cooler vai dar conta do 14600K. O 5500X3 ele também não é um processador super frio, né, apesar de ter aparecido porque ele tá num water cooler de 360, mas se você colocar no de 240 ou num air cooler mais barato, você também já vai sentir que ele é um processador mais quente. Não é tão quente quanto o 14600K, mas também não é um processador frio. Nenhum dos dois tem cooler box, então nenhuma vantagem para nenhum deles nesse sentido. Se fosse para escolher entre os dois processadores, a minha resposta seria sim.
Sim, para ambos, os dois processadores seriam excelentes escolhas. O 14600K e o KF, como eu disse, agora apareceram como excelentes escolhas. Inclusive, eu acho importante, né, até a gente frisar que existe alternativa, porque o 5500X3D, ele eventualmente vai sair do mercado, ele vai ser produzido uma quantidade aparentemente limitada, assim como aconteceu com o 5700X3D. Quando ele sumir do mercado, muita gente vai querer essa performance e não vai encontrar e vai começar a se bater para pegar isso aqui usado, e você não precisa, porque tem outro processador com a mesma performance. Ai, mas no CS não dá tanto FPS, assim, não dá tanto FPS, mas você não vai sentir a diferença é muito pequena. Nos cenários onde o 5500X3D acabou saindo muito melhor, eu diria que não é tão relevante assim, porque em ambos os casos você vai estar limitado por uma placa de vídeo, você provavelmente não vai combinar com uma 5090 para rodar em Full HD. E aí quando você coloca uma RTX 5060, uma 5060 Ti, uma 9060 XT, uma ARC B580, qualquer placa dessa faixa de performance, esses dois processadores vão dar conta. E vão dar conta até em resoluções mais altas, como por exemplo com uma 5070, uma 5070 Ti. São processadores realmente muito bons, e ainda que você encontre um gargalo ou outro, pelo custo-benefício, vale muito a pena. Então, a resposta é sim para ambos os processadores. Muito bom, né, que finalmente a Intel conseguiu fazer alguma coisa, ainda que seja com um processador que já tinha sido lançado, e colocar essa como uma excelente alternativa custo-benefício para quem está montando o PC ou fazendo upgrade da 12ª geração. Tenha em mente que se você for com DDR4, você pode ter menos performance, mas como eu disse, já que você vai estar limitado pela sua placa de vídeo, ainda deve ser o suficiente para conseguir empurrar qualquer placa de vídeo que faça sentido na plataforma LGA 1700. E vocês, qual dos dois escolheriam? Seria de 14600K, KF ou de 5500X3D? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Sugere aí quais testes vocês querem ver, com quais placas de vídeo vocês querem ver combinados esses CPUs e com qual placa de vídeo você combinaria esse setup. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.